Fala pessoal, vamos resolver mais uma questão de física. Vamos lá para a leitura da questão. A massa do íon medida por esse dispositivo será... Bom, não nos contou nada, né? Vamos lá, ler a questão agora. O espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íons. Nele, um íon de carga elétrica Q é lançado em uma região de campo magnético constante B, descrevendo uma trajetória helicoidal conforme a figura. Essa trajetória é formada pela composição de um movimento circular uniforme no plano YZ, né? Nesse plano vai ser um movimento circular, e uma translação ao longo do eixo X, né? Ao longo desse eixo aqui, desse vetor aqui. Ó. A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente de sua velocidade inicial. O dispositivo, então, mede o tempo t de voo para n voltas do íon. Logo, com base nos valores Q, B, N e T, pode-se determinar a massa do íon. Bom, muitas informações e muito denso, né? Mas, vocês vão ver que é bem tranquilo resolver essa questão. Olha, basta você lembrar as fórmulas. Vamos pensar um pouco. E, além de lembrar as fórmulas, saber usá-las, né? Vamos pensar um pouco. Ele já me deu a dica de decomposição de movimento, né? Então, eu vou aceitar a dica e vou decompor o movimento. O movimento ao longo do eixo X e o movimento no plano YZ. Ele me disse que o movimento no plano YZ é uma circunferência que ele faz, né? Então, vamos colocar o nosso olho aqui e vamos ver nessa perspectiva. Nessa perspectiva, a gente vai enxergar uma coisa rodando assim, né? Rodando assim, olha. Certo? Assim, ó. Bom, se ele roda assim, tem que ter uma força centrípeta, né? E qual força vai fazer esse papel de força centrípeta? Se a gente tem um campo magnético, vai ser a força magnética, né? FB. Outra forma de verificar isso é, a gente tem a partícula, vamos desenhar o vetor velocidade dessa partícula. E além do vetor campo elétrico, ó, o campo magnético. O vetor campo magnético está saindo do plano da tela, né, nesse caso. Então a gente representa por um círculo e uma bolinha. Esse é o vetor campo magnético. Vamos utilizar a regra da mão direita. A regra da mão direita vai fazer, a gente vai ter que colocar o dedão no sentido da velocidade, os 4 dedos no sentido do campo magnético e dar o tapa se a carga for positiva com a palma da mão, se a carga for negativa com as costas da mão. Assim, dessa forma. Nesse caso, a carga é positiva, então o tapa é com a palma da mão. Ou seja, a força magnética aponta justamente para baixo, onde a gente tinha determinado. Bom, agora que a gente sabe que a força centrípeta é a força magnética, né, porque a força centrípeta não é uma força nova, é uma decomposição de outras forças, né? É a força resultante no sentido do centro da trajetória. A gente sabe que a força centrípeta é a força magnética. A força magnética tem uma fórmula que a gente pode entender como BQV seno de θ. Ou força magnética é boi quer vaca sem teta. É diferente, mas dá pra gente guardar. Olha, B é o campo magnético, Q é a carga, V é a velocidade dessa partícula e o seno de θ é o seno entre o campo e a velocidade. Até aí tudo bem? Então vamos seguir. A força centrípeta é mv2 sobre r. Uma fórmula também já canonizada, né? já presente na física. A força a força magnética é BQV seno de θ. Tudo bem? Vamos pensar nesse seno de θ. Qual é o ângulo entre o campo magnético e a velocidade? Vai ser de 90 graus. Quer ver? Olha, a velocidade está para cá. O campo está para cá. Logo, aqui temos uma 90 graus, né? Só do fato de a gente ter usado a regra da mão direita, eles fazem 90 graus, né?
E, além disso, a gente pode ver nessa perspectiva meio 3D, né, que faz 90 graus. Bom, vamos então simplificar, né? Esse seno de θ vai dar 1, por quê? Vai ser seno de 90 graus. E o seno de 90 graus é 1 pelo ciclo trigonométrico, né? O cosseno é deitado, o seno é em pé. Esse ângulo é o de 90 graus. O seno é em pé. Então, esse ângulo vai ser igual, essa distância vai ser igual a 1, né? Logo, o seno de 90 graus é 1. Essa velocidade a gente pode cortar e vamos desenvolver um pouco mais. Olha, m sobre r vezes v é igual a bq. Certo? Eu separei o v aqui porque a gente vai trabalhar ele agora. Olha, o v, que ele não colocou o v como um parâmetro possível, né? A gente tem que trabalhar e nem ter nas respostas. Vamos olhar então. Olha, o v a gente pode adotar como distância total sobre o tempo total. Correto? Qual seria a distância total percorrida por essa partícula? Seria quantas circunferências ela fez, né? Vamos pensar, quanto que ela percorre em uma circunferência? O comprimento da circunferência, 2πr. Agora, só que são n circunferências, né? Como ele diz aqui, olha, para o voo de n voltas do íon. Então, ela vai rodar n vezes. Então, eu tenho que multiplicar essa distância por n. E o tempo total eu vou deixar em t, né? Porque t é um parâmetro possível. Então, vamos lá. Vamos substituir aqui m sobre r vezes v, que é 2πr vezes n, sobre t. Isso é bq. Até aí tudo bem? Então, vamos lá, olha. Vamos cortar o que dá para cortar. Esse r já dá para cortar com esse r, né? E vamos isolar o m. Vai ficar m é... Perdão. bq vezes o t, né? Passei esse t multiplicando, né? Multipliquei cruzado aqui. Passei esse t multiplicando. Eu vou passar esse 2π vezes o n dividindo. 2π sobre n. Então, a minha massa é justamente bq vezes t sobre 2πn. bq vezes t sobre 2πn. Resposta correta é a letra A. Bom, se você não entender muito bem aqui, eu vou abrir as contas aqui um pouco, olha. A massa, eu vou multiplicar cruzado aqui. A massa vezes 2π vezes n é bq vezes t. Então, a massa é bq vezes t sobre 2πn. Bom, agora eu espero que esteja claro e até a próxima.